Bem, amigos da rede TFT Stomper de YouTubezão, estamos de volta com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui eu tô jogando duo com o Brother Fish, conheci ele jogando Ranked, toda hora jogando junto, começamos a fazer duo. Fui gravar uma partida de Exotec pro canal e ficou muito bom. Essa aqui é uma das comps mais fortes do meta atual. Ela foi buffada drasticamente no patch passado, ficou muito forte. Agora a Rito deu uma tunadinha nela, baixou um pouquinho, né? Baixou a bola da comp um pouquinho. Só que ela tá muito forte de fazer. Você tendo um start legal e tendo os itens ideais, né? Você consegue ir muito bem nas partidas. Eu joguei 2 partidas com Fish, as 2 eu forcei Exotec. Na partida seguinte eu fiz Exotec com No Scout, que é No Scout No Pivot, que é o aumento que tranca os personagens, tu não pode trocar eles depois que entra em campo. Agora eu me esqueci o nome em português. Mas eu consegui fazer top 1 nas 2 partidas seguidas, assim, 2 top 1 primeiro de Exotec. Só que essa partida aqui ficou muito mais legal e eu decidi gravar ela. Então eu vou explicar para vocês o meu raciocínio por trás das jogadas, como eu fui progredindo no jogo e como eu fui forçando essa comp, né? Então eu fui olhar os itens de Exotec e os itens são perfeitos, né? Tem item para Zeri, tem item para Sejuani. E o legal também é a ordem dos itens, né? Que o primeiro item é o da Sejuani e a gente vai deixar ele no Jax para ajudar a segurar o nosso early game, né? Então a gente vai trocando os itens conforme vamos conseguindo upgrade na mesa, né? Conseguindo peça mais cara, a gente vai passando, né? Então, por exemplo, quando a gente joga Exotec, nós vamos colocar os itens da Zeri no Jhin, os itens da Sejuani no Jax, e se fechar o Mordekaiser 2 cedo, passamos pro Mordekaiser, né? Então agora aqui tivemos um start excelente, que é esse item aqui, que é a lâmina do apostador. O que ele faz? Te dá um monte de attack speed. Quando você tiver 30 de ouro, você vai começar o round com 65% de attack speed. Isso substitui a Guinso e genera ouro para ti. Então cada vez que tu dá auto-ataque, tu tem 5% de chance de ganhar 1 de ouro. Isso vai acelerar a tua economia e ajudar a tua mesa imediatamente, tendo um item a mais para você dar dano, né? Então como eu tenho dano já com o item, e eu quero que a partida demore para que o Jhin possa dar o máximo de auto-ataque possível, eu vou procurar botar sempre a linha de frente mais forte possível, né? Por exemplo, se o jogo me desse uma Kindred 2 aqui, eu não ia querer colocar ela, porque senão vou aumentar o meu dano, o Jhin não vai bater tantas vezes e eu não vou estacar tanto ouro, né? Então vamos dar prioridade a ter uma linha de frente sólida, especialmente porque a gente não tem item para linha de frente, e vamos deixar o Jhin estacar e juntar ouro para a gente acelerar a nossa economia, certo? Então aqui, ó, pequeno upgrade, trocamos a Shyvana pelo Galio, uma peça um custo mais caro. Se você está começando agora e não entende muito como funciona a questão das peças, quanto mais cara for a peça, mais utilidade ela vai dar para a tua mesa. É um pouco óbvio, mas é bom para entender, por exemplo, o seguinte: um bastião de custo 3, ele vai ter um ultimate que te dá uma utilidade melhor do que uma peça de custo 1. Ele vai ter mais vida inicial, ele vai ter mais armadura, mais resistência, entendeu? Um personagem que é carry, ele vai ter um ult que dá mais dano, ou que dá um efeito para tua equipe. Ele vai ter o dano base mais alto, a vida mais alta, né? Então, por exemplo, eu vejo um erro muito de iniciante, né, que é forçar sempre comp de custo 1. Vou fazer sempre reroll, né? Porque sempre vem as peças. Só que acaba sendo situacional, né? Você fecha uma peça 3, muitas vezes ela é melhor, ela é forte, só que em alguns casos, uma peça de custo 4, 2 estrelas vai fazer mais do que uma peça de custo 1, 3 estrelas, né? Então é algo interessante para levar em consideração. Então aqui, achamos a Naafiri, conseguimos o item para o Jax. Esse item é absurdo. Inclusive eu posso começar colocando esse item na Naafiri, né, enquanto eu não tenho o Jax 2,
porque a Naafiri, quando ela ulta, ela se cura. Então é uma mecânica a mais para ela se manter viva e a gente fazer um melhor uso desse item. Então o que esse item ele faz pra gente? Né, esse item que tá na Naafiri. Ele te dá 65 de armadura e resistência mágica, ou seja, aumenta a tua defesa, faz com que a tua vida valha mais, os teus escudos valham mais. E você se cura em 12% do dano que todo o teu time causa no inimigo que tu tá batendo com esse item. Então, o personagem que, por exemplo, a Sejuani, quando ela ulta e dá dano em área, ela vai fazer com que todos os inimigos que for lutado pela Sejuani por alguns segundos, o dano que tu der em qualquer um deles vai curar a Sejuani. Então, por isso que esse item ele é tão roubado e tão forte, né? Sem contar que a Sejuani é um campeão que ganha 30% de bônus de resistência, então toda a resistência que tu coloca nela é mais efetiva. Então é um item que fica muito, muito bom no late game. Então aqui seguindo o plano do jogo, vamos fechar os itens da série. Como a gente já tem a pistola, a lâmina do apostador, a gente não precisa fazer o guinso necessariamente. A gente pode fazer é muito melhor, por exemplo, fazer o arco e a capa, o mata-kraken, e o último item é a gente colocar o item de Exotec, né? Então é um substituto e é um upgrade para guinso. Porque a guinso no final do round você vai ter mais dano, sim, só que esse item aqui te dá 10 segundos de vantagem, ou seja, tu ter a lâmina do apostador e ter 30 de ouro na conta é como se você começasse com uma guinso de 10 stacks, só que não escalasse mais. Mas aí, em compensação, você ganha ouro conforme bate. Então é muito, muito bom. Então aqui estou colocando os itens porque cada item que você tiver num personagem Exotec com bônus ativo vai te dar vida máxima e vai te dar attack speed. Então já vou colocando os itens aí. Não vou forçar uma Luvigota no Jhin porque não tem necessidade. Esse item eu não vou usar em ninguém no late game. Talvez num Renekton, mas a gente tem que pensar primeiro nos itens dos nossos carries que vão estar sempre com a gente. E aqui vamos perdendo o round, não tem problema nenhum. O importante é a gente ir forçando a economia. A gente quer chegar no round 2-7 com 30, 40 de ouro. E a partir daí a gente vai reavaliando. Então, o primeiro item é para Sejuani, o segundo item é pro Jhin ou pro Varus, o que tiver mais forte. E o terceiro item é para Zeri. Então, certinho, temos 3 itens perfeitos. E a ordem é muito boa, né? Então, é o sinal verde que a gente precisava para jogar de Exotec essa partida. E o ideal quando você vai jogar de Exotec é ter um começo forte. Se você consegue já um Jax 2 estrelas ou um Jhin 2 estrelas, a tua vida vai ser muito mais fácil, né? Porque apesar de ser um aumento forte e que tá bem posicionado no meta, se tu começa com uma peça de cada e joga só por causa do item, muitas vezes você vai ter um start ruim, que nem o meu aqui, né? Mas como eu tô criando conteúdo pro canal, eu decidi forçar. Tem um start legal para acumular economia com a lâmina do apostador. Já tem os bonecos, meu canal ainda não tem vídeo de Exotec. Então bora forçar a comp, né? E aí já chegamos nos neutros e cumprimos a nossa missão, né? Vamos ter 38 de ouro nos neutros. Tá bom? Agora já achamos mais unidades Exotec para melhorar a comp. E já vamos ter 5 Exotec no próximo round. Então aqui, por exemplo, eu tenho muitas opções, né? Como a gente tem o reforjador, o removedor de itens, a gente pode ir trocando os itens de peça em peça. E, por exemplo, apesar de que esse item que está sobrando na nossa banca ali, ele ser pro Varus ou pro Jhin, muitas vezes eu poderia até colocar ele no Mordekaiser se eu não tiver item de tanque para ele. Porque é um item que te dá cura, te dá um pouquinho de dano, vai te ajudar, né? Se você quer linha de frente para deixar o Jhin bater. Mas como nesse caso aqui eu também já vou itemizar o Varus, né? E eu já tenho um segundo item legal pro nosso tanque. Então eu decidi botar esse item em outro personagem. Então aqui eu tô pensando, essa espada pode virar uma Shojin pro
pro Varus. Esse AP pode virar uma Guinsoo também pro Varus ou pra Zeri. Então a gente vai avaliando como que a gente organiza os itens melhor, né? No caso, eu deixei os itens no Jhin porque ele tá 2, eu já tô perdendo bastante vida e eu quero melhorar, de ter a mesa mais forte possível no momento. Então eu fiz o fio do infinito pro Jhin para tentar perder pelo menos vida e eu ganhar alguns rounds se der. Então aqui a gente vê um aumento. Aumentos para Exotec, a maioria das vezes você quer pegar itens para trocar mesmo, para ativar esse bônus em maior quantidade de unidades possíveis. Se você tem 2 luvas, colocar no Manafiri a luva do ladrão vai ser excelente, porque você gasta 2 componentes, mas para o bônus de Exotec conta como se você tivesse 6, ou seja, conta como se você tivesse 3 itens completos. Então a luva do ladrão é muito boa, você fazer 2 luvas em qualquer personagem que não vai ser teu carry, porque ele vai tancar mais, vai bater mais e por 2 itens você ganha o bônus de 6. Então é muito legal fazer também. Por isso que eu estava um pouco também hesitante em fazer o fio do infinito pro Jhin. Só que pode ser que nunca venha a segunda luva e aí eu estou perdendo tempo com o item parado no banco, né? O Jhin também foi uma peça que foi bufada bastante. Apesar do Exotec ter sido nerfado um pouquinho nesse patch, o Jhin foi bufado, então meio que dá uma equilibrada, porque no early game você sempre vai depender do Jhin para o seu dano. E aqui, por causa de que a gente fez o fio do infinito, a gente conseguiu sobrar com um pouquinho de vida e ganhar esse round, né? E aí tudo soma para a gente segurar esse sangramento e parar de perder vida. Então aqui eu estou pensando como é que eu melhoro a minha mesa. Vou colocar o Darius para o time inteiro ganhar o bônus de Brutamonte, é 100 de vida para o time inteiro e mais 20% de vida para o Mordekaiser e para o Darius. Então a gente vai ter uma linha de frente um pouquinho mais forte. Não resolve, mas ajuda e não nos custa nada, né? É só depois, a gente não está deixando de encomar e depois quando tiver uma peça melhor a gente vende o Darius e está tudo certo. Isso aqui é muito melhor do que, por exemplo, colocar um outro Jax, que ele é Exotec, mas não vai te dar nenhum bônus a mais e nem vai ter item para se beneficiar do bônus de Exotec, né? Então, muito melhor colocar esse Darius ali. Eu coloco ele isolado para ele poder ultar a primeira vez e pegar o máximo de alvo possível. E dar um tempinho pro Mordekaiser não ser boostado, né? E aí com isso aí já foi o suficiente para a gente ganhar o nosso segundo round seguido. Agora a gente vai pro carrossel, a gente vai tentar buscar mais um item para Zeri ou um item para Sejuani. Eu considero às vezes fazer Guinsoo pro Varus se você tem uma Shojin, porque aí é o combo Shojin Guinsoo, faz com que você ult muito mais rápido. E aí eu coloco o item de Exotec, em vez de colocar ele no Jhin, eu coloco no Varus, né? Então já fica bem legal. Então aqui o jogo nos deu de presente uma espátula. Então a gente vai poder tirar um Exotec que não é tão bom, por exemplo a Naafiri, e colocar uma peça mais cara e transformar ela em Exotec. Como a gente capa, né? Como a gente termina a nossa composição no nível 9, a gente vai querer ter 7 Exotecs, a gente vai querer ter o Garen para fazer o modificador de Exotec e colocar na última peça. Essa última peça ela é bem flexível, ela pode ser o Urgot porque comba com Varus, ela pode ser o Renekton porque comba com os Bastião, né? Imagina, você faz um Renekton, Exotec e coloca 3 itens. Pô, fica absurdo. Se você conseguir uma espátula de fumegante, ele vai combar com a Zeri e vai ganhar 2 de range. Você vai ter o Renekton Raio Laser com bônus de Bastião, Fumegante e Exotec. Fica muito roubado. Então a gente quer ter um outro carry a mais além da Zeri, porque a Zeri 2 sozinha ela não vai ganhar a partida pra ti. Você precisa ter personagens ou 3 estrelas ou personagens de custo 5, 2 estrelas na mesa. Mas ela vai te ajudar muito durante o round 4 e 5, né? Ela vai ser a estrela do teu time no
round 4 e 5, que é o round que define muitas vezes se você vai ficar top 4 ou não. Porque perder todo o round 4 é rajada. Você perde muita vida. Se você perder em média 15 de vida por round, 5 rounds, você perdeu 75 de HP. Então mesmo que você comece mal, se você vai bem no round 4, você consegue punir o lobby e ficar tranquilo para entrar no dinheiro. Então aqui achamos a Zeri. Então já trocamos a Zeri pela Naafiri. Ou pelo Jax. Como eu não tenho a Shyvana ainda, eu posso tirar o Jax, que o Jax sem bônus ele é mais fraco que a Naafiri. E como o Mordekaiser é uma peça de custo 3 e está com bônus de Brutamonte, eu não posso tirar esse Mordekaiser sem item da minha mesa, que seria uma má ideia. E eu não vou colocar os itens do Jhin na Zeri 1, porque o Jhin ele tá bem forte e eu tenho certeza que um Jhin 2 não vai fazer mais do que uma Zeri 1 com esses itens, né? Agora, no momento que eu tiver o terceiro item da Zeri, ou seja, eu tiver 7 Exotec em campo, aí outro galo canta, né? Aí a gente fica... aí já é muito melhor. Então o que acontece? Aqui eu cometi um erro, eu queria botar a IE no Jhin e coloquei a IE de volta na Zeri, botamos um removedor no lixo, mas acontece, eram 3, 4 horas da manhã quando eu joguei essa partida, a gente vai cometer erros sempre, é normal, né? Mas a ideia era colocar os itens na Zeri, subir pro 8, tentar começar o round com 7 Exotecs, porque agora a gente tem espátula também, nem precisa achar a Sejuani para ter 7 Exotec, então eu já quis fazer a transição de uma vez, né? Então aqui vamos pro 8. Vou deixar no Darius, porque aí é só vender ele, não preciso gastar removedor. Infelizmente eu vou ter que gastar o removedor de novo, porque eu coloquei o item errado, né? E já vamos colocar os itens na Zeri. Quando a gente não tem o item ideal para Zeri, eu gosto muito de fazer a pistola, né? Fazer a espada com AP, para que a Zeri se torne uma ambulância e cure o time inteiro. Sem contar que fica muito mais difícil de matar ela, porque ela fica pulando de um lado para o outro e o dano que ela vai tomando ela vai curando. Então a Zeri ela vai ficar viva por muito tempo quando o último item é a pistola, e faz com que a gente consiga estacar o Mata-Kraken e a Guinsoo, que a gente vai ter a maioria das partidas, muito mais fácil, né? E por mais tempo. Então aqui vamos tentar buscar um aumento de item. Esse aumento é especial para Exotec, dá para fazer também. Só que aqui a gente tem 3 opções. Ter mais itens para ter mais linha de frente. Tentar fechar... tentar pegar esse item aqui. Eu nunca pego ele, normalmente eu pego esse aumento de velocidade. Mas como eu quero testar também, e como eu tô com 3 itens perfeitos, eu quis pegar esse aumento do Golem, né? O que acontece? Se eu pego 3 componentes, eu vou ter mais linha de frente, porque basicamente a build da Zeri e do Jhin já está pronta. A melhor opção ali, se você não quer inventar moda, é pegar o reloginho, porque aí é como se a Zeri tivesse um quarto item, né? Porque a cada 3 segundos ela ganha 10% de attack speed. Então a Zeri e o Jhin ficariam muito mais fortes com esse aumento. Só que eu quis apostar nesse aumento de Exotec, eu nunca tinha pegado ele antes, e esses itens são perfeitos para ele. Por quê? Um item te dá um monte de resistência, o outro item te dá dano e curação, e o outro item amplia o teu dano para fazer com que tu te cure ainda mais, né? Então você dá mais dano, se cura e tem resistência. Então é o combo perfeito pro Golem. E aí melhoramos a nossa linha de frente, é mais tempo para Zeri estacar, mais tempo para ganhar dinheiro com a lâmina do apostador, e a gente vai fazendo uma bola de neve. Agora que a gente já tem a Sejuani ela tem que ser posicionada sempre ou no lugar do Garen, ali na segunda posição, ou onde ela está.
porque assim ela vai conseguir pegar o carry inimigo que está no canto. Se você coloca a Sejuani em outras posições, ela vai pegar menos gente, né? Então você vai ver aqui, ó, como eu acertei o posicionamento da Sejuani. Infelizmente agora o Chaco se mexeu, né? Mas se a Sejuani tivesse ficado na frente, ela ia ultar todo o time inimigo. Então eu acertei o lado que ela tá, e se não tivesse o assassino ali, o ult da Sejuani tinha feito o efeito completo. E todas essas unidades aí que foram ultadas pela Sejuani, quando elas tomam dano, 12% desse dano cura a Sejuani. Então é muito, muito bom. Agora vamos ver aqui, a gente pega pro carrossel. E aqui já vamos planejando qual é o nosso próximo passo, quem que vai entrar em campo. Fiz mais um Spirit Visage. O que acontece? Ó? A Sejuani ela já tem resistência por Sebastião, por ter esse item que dá armadura e resistência mágica. Então o que eu quero é dar durabilidade, que reduz todo o dano. Como você sabe como funciona o cálculo da redução de dano com durabilidade? Funciona da seguinte forma. Imagina assim, ó, o teu inimigo te atacou e causou 100 de dano. Aí o jogo vai aplicar as resistências. Então você tem 60% de redução de dano. Então significa que desses 100 você só vai tomar 40. E desses 40, se você tem durabilidade, você vai reduzir a porcentagem de durabilidade que você tem. Então 20% de 40 é 8. Então um ataque que te causaria 100 de dano vai te causar apenas 32. E aí você vai ter a cura do item de Exotec e mais os 2 semblantes. Então é muita cura que a Sejuani tem, e a menos que burstem ela rápido, a gente vai conseguir se manter vivo por muito tempo. Agora pegamos o emblema de Exotec, já pensando lá na frente, né, a gente vai colocar no nosso carry final, que vai entrar no nível 9. Esse emblema de Exotec você pode colocar no Garen, mas muitas vezes é melhor colocar no teu último carry, que vai ser ou o Urgot, ou o Zek, ou o Renekton. O Zek se tá faltando linha de frente para ti, o Renekton se tu tem os itens perfeitos para ele, ou o Urgot, que ele usa os itens da Zeri e não vai ter problema nenhum. Então você bota um modificador, quando você tiver um Urgot 2 você coloca os itens da Zeri nele e tenta fazer de novo os mesmos itens para Zeri, conforme o jogo vai te dando. Ou passa os itens do Jhin para Zeri, não tem problema nenhum. Então aqui, quando você está fazendo Exotec, eu gosto sempre de pegar o Golem de RNG. Por exemplo, agora, deu ruim. Não consegui nada, veio os piores emblemas. Só que quando vem um emblema de Exotec aqui, é uma peça lixo a menos que eu posso tirar. Aí eu não vou precisar ter a Naafiri, eu posso tirar, por exemplo, um Varus, se eu tiver um Varus 1, sem item. E eu posso trocar isso por uma peça de custo 5. Então é uma ajuda muito boa para tua mesa, sem contar que o Exotec tem um monte de sinergia, né? Tem muitos emblemas que vão te ajudar. Pode ser Dínamo, que vai comba com Jhin, pode ser Atirador, pode ser Fumegante, pode ser Bastião, e aí vai faltar só um para você ter 4 Bastião e a tua linha de frente ficar um monstro. Pode ser Brutamonte, que aí vai combar com o Mordekaiser. Então pegar o RNG não é só pelo emblema de Exotec, mas vai te ajudar de muitas formas, né? E se você já tem um emblema de Exotec, que nem é o meu caso, e aí o Golem te dá o segundo, quando chega no round 5-5, uma boa frequência das vezes vai ter um emblema ali, e eu tenho um reforjador no banco. Então pode vir um emblema de Exotec ou pode dar cagada e eu conseguir fechar 10 Exotec na partida. Então eu não posso nem pensar em não pegar RNG nessa situação. Se eu já tô para morrer, se eu preciso muito de alguma coisa, por exemplo, tá faltando muito dano, tá faltando linha de frente, meus itens estão lixo, beleza, então a gente vai pelo safe e pega o Golem que a nossa mesa precisa,
que normalmente vai ser o de tanque, né? Agora, se você tá bem que nem eu, que eu tô em primeiro na partida, a economia tá boa, já tô quase no nível 9, eu vou tentar aumentar o topo da minha composição, eu vou tentar pegar esse emblema aí para fazer o estrago, né? Então aqui vamos ver o próximo item, então eu já estou pensando nos itens do Renekton, né? Então eu vou botar o modificador Exotec nele, vou botar uma BT para ele se curar e vou fazer uma Guinso também para ele. Então eu vou ter um Renekton que estaca Attack Speed, que se cura, dá um monte de dano e usa todo o bônus de Exotec. Fica muito, muito roubado. E, inclusive, eu posso tirar o item do Jhin e colocar nele depois. Então o Renekton vai ter 2 itens de cura, vai ter muito dano e vai ficar estacando. E aí, como a gente tem uma linha de frente sólida, ele vai ficar safe por um bom tempo durante o round. Então, sempre pensando qual é o nosso próximo passo, o que a gente quer fazer, e já vamos planejando os itens então com antecedência. E por enquanto eu vou usando essa Kindred 1 aí perdida, por quê? Apesar de ser um personagem bem fraco, ele vai deixar a Zeri e o Jhin mais forte, que são nossos carries no momento. Então aqui eu estou pensando, eu pego o emblema de Bastião para o Garen ou para o Mordekaiser, ou pego um emblema de fogo rápido para um dos meus personagens. E eu acabei, como eu estou com o Jhin itemizado full, eu coloquei então esse modificador nele. Né? Então agora o Jhin ele vai ter 50% a mais de Attack Speed depois que ele atacar 10 vezes. Já ajuda, é um quarto item, né? O pessoal comentando, ó, o Fish comentando que eu tive azar, né, no Golem. Sim, tive azar mesmo, mas não tem problema. Ou seja, eu acho que no longo prazo vai ser melhor. Tem muito como me ajudar. E também não é minha condição de ficar top 4. Eu acho que eu estou muito forte nessa partida e eu não ficar top 4 por causa do Golem é uma chance mínima, né? Se eu tivesse mal, já tivesse morrendo, eu ia poder tomar esse risco. Mas então, assim a gente tenta criar conteúdo para vocês e tentar fazer um negócio legal. Então aqui a gente pega o terceiro item pro Renekton. Quando eu vi esses dois Matacraken no carrossel, eu fiquei louco. Pensei, imagina, Matacraken em Guinso no Renekton com BT e emblema de Exotec. Me belisca. Então agora é só fechar o Renekton 2, que é meio que top 2 garantido essa partida, né? O pessoal pedindo o nome do canal. Obrigado para todo mundo que tem apoiado. O vídeo anterior ele já teve mais de 100 visualizações em menos de 24 horas. Eu estou começando, tenho 2 semanas de canal e eu estou notando o crescimento por causa do apoio de vocês. Então todo mundo aí que já deu o sub, deu o like no canal, saiba que você está ajudando muito e está me motivando muito a continuar produzindo vídeos para vocês. Então, por exemplo, como eu vou trocar o Renekton pela Kindred, eu já poderia colocar esses itens nela. Não tem problema nenhum. Não que ela vá fazer grandes coisas, uma Kindred 1, né? Mas tudo soma. Então aqui estamos atropelando o lobby com o Exotec spikeado. Isso que a gente nem tem a Sejuani 2 ainda. Mas com esses itens ela vai segurar mesmo, né? Então, itens defensivos muito bons. A Sejuani ela é bem flex, você pode, tudo que você botar tanque nela funciona, né? Você pode botar 2 armaduras e pode botar, por exemplo, a armadura de espinho e garra do dragão. E aqui o que aconteceu? Como o jogo me deu uma Naafiri 3, eu coloquei os itens do Renekton nela. Né? O plano original não era esse, mas conforme o jogo vai mudando, a gente vai se adaptando. Nem tem o Renekton ainda, então alguém tem que usar esses itens. E apesar de não ser o best in slot, como ela é uma Naafiri 3 e está com bônus de Exotec, ela vai fazer um bom uso desses itens aí. Esse João já deu uma estourada no pessoal. Ó,
Fala do Jhin, ó. 9.000 de dano e a Zeri dando 9.800, ó. Como tá forte esse campeão. Pra você ver como foi bufado o Jhin no último patch. Minitrotos desejando a gente boa sorte com os vídeos. Ó, eu falei pra ele, só tenho 10 subs, isso foi ontem de noite, e agora já estamos com 16, devagarinho estamos crescendo. Todo mundo que deu sub, valeu pelo apoio. Uma coisa que eu vou comentar pra vocês é que eu não faço vídeos com a intenção de ganhar dinheiro com o YouTube ou de viver disso. Eu faço porque me tira da minha zona de conforto. Eu aprendo uma habilidade que eu não sei, ou seja, quando eu comecei o meu primeiro canal de YouTube eu não sabia gravar vídeos, passei muito tempo sem fazer, já estava bem enferrujado. Então eu melhoro a minha habilidade de comunicação, eu faço amigos, ajudo o pessoal a crescer. Então é algo legal que eu faço porque eu já dedico muito tempo jogando TFT, porque eu amo o joguinho e jogo desde a Season 1. E porque eu também falo inglês e espanhol, eu quero melhorar minha pronunciação, eu quero melhorar a minha didática, e eu pretendo também fazer vídeos em inglês e espanhol no canal. Então vamos ver conforme eu vou melhorando aqui, vou melhorando as minhas habilidades de edição de vídeo. Daqui a pouco eu vou começar a produzir conteúdo em espanhol e você pode dar risada do meu sotaque. Então não tivemos muita sorte com os emblemas. Já estamos no round 6-2 e a gente ainda não tem o Renekton 2, que é um problemaço. Mas não tá, ainda não estava sendo muito problema. Então aqui, por exemplo, vou colocar o emblema de Rapid Fire no Garen porque já não tem muito em quem colocar, né? Poderia ter colocado na Naafiri também. Eu acho que aqui eu até cometi um erro. Eu pensei, se eu botar Attack Speed no Garen, ele vai ultar mais rápido, ficar vivo um pouquinho mais de tempo, talvez ultar uma vez a mais por partida, e pode ser a diferença, porque dano a gente já tem um monte e o que me falta é a linha de frente. Mas aqui já mandamos um meliante para base, nem vi quem foi, mas estamos aí. Foi o Trotos. Valeu, Trotos, obrigado pelo apoio, obrigado pelas mensagens, e pronto, a gente joga de novo. Então aqui estamos em busca do Mordekaiser 3 e em busca do nosso Renekton 2. E aí o que acontece? Eu não quis colocar os itens no Renekton, apesar desses itens serem para ele, porque eu quero que... eu acredito que a Naafiri vai fazer muito mais do que um Renekton 1, sem contar que eu quero que a Naafiri se cure, né? Então como ela já tem cura na Ultimate, vai ter a cura da BT, vai fazer com que ela fique viva, ela possa se curar parte do dano da mordida do Renekton e eu tenho efetivamente ela mais tempo em campo. Então já foi mais um. E agora sobrou eu e o Brother Fish. Agora meio que não tem quem colocar item, né? Então como eu estava precisando de item para a linha de frente e o Urgot é 5 de ouro, peguei esse item para colocar ele na minha linha de frente. Como esse item é baseado na vida máxima, eu tava roletando para ver se eu consigo fechar o Mordekaiser 3 e colocar os itens nele. E se não, eu coloco eles no Garen. Tô me tremendo para colocar os itens no Renekton, mas é ruim. Então colocamos o item no Garen, vai ser uma tancadinha a mais, o Garen tá com modificador. Então ele vai ter mais um escudo para ele.
O nosso Garen 2 agora segurando o Renekton meia hora, né? Coisa linda. Dando tempo pro resto do time destruir toda a linha de frente dele. E aí mandamos o Fish pra base também e levamos o PDL pra casa. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Obrigado quem chegou até aqui e se deu o trabalho de assistir o vídeo até o final. Deixa no comentário o que vocês acharam. Se vocês têm alguma comp que vocês querem aprender, que eu ainda não postei no canal, eu vou estar vendo os comentários de vocês e tentar fazer essa comp. Vamos em busca também de fechar 10 Exotec assim que o jogo deixar. Tamo junto, até a próxima. Falou, valeu.